Sabe? E se a gente pensasse na jornada espiritual de um jeito um pouco diferente? E se o mais importante não fosse só evitar o mal, mas encará-lo de frente? É essa a ideia que a gente vai explorar hoje, mergulhando em algumas parábolas incríveis de Francisco Cândido Xavier, lá do livro Luz Acima. Elas meio que viram de cabeça para baixo o que a gente costuma pensar sobre buscar a luz. O livro já abre com essa frase forte, né? Luz acima. É um chamado, um convite para a gente olhar para cima, buscar um propósito maior. Só que essa jornada, bom, ela não é nada simples. E o que as histórias do Xavier mostram é que, olha só que interessante, as maiores armadilhas, elas não estão lá fora, no mundo. Elas estão, na verdade, dentro da gente. Então, vamos começar com a primeira grande armadilha, a inércia. Sabe aquela ideia perigosa de que, para ser bom, é só não fazer nada de errado? Pois é. A gente vai conhecer a história de um homem, Joaquim Sucupira, que levou isso ao extremo. O Joaquim, ele tinha um plano de vida muito bem traçado. Ele usou toda a grana que tinha para, basicamente, se trancar numa bolha bem longe dos problemas do mundo. A lógica dele era simples. Se eu não fizer nada, não tem como eu errar. Não tem como eu pecar. Assim ele achava que estava garantindo a pureza dele para quando partisse dessa vida. Foi tipo uma quarentena espiritual que ele mesmo se impôs. Então imagina só a expectativa do Joaquim. Ele estava esperando chegar no céu e ser recebido com festa, né? Afinal, uma vida inteira sem pecar. Mas a realidade? A realidade foi um baita choque. Ele se viu completamente paralisado. Aqueles braços e mãos que ele guardou as 7 chaves para não se envolver com o mundo simplesmente não se moviam. Estavam duros, inertes, feito mármore. E aí veio o diagnóstico espiritual. Um mentor explicou para ele o que tinha acontecido. E foi bem direto. Seu caso explica se você tem as mãos enferrujadas. Toda aquela inação dele na Terra fez com que as capacidades espirituais dele atrofiassem. É como deixar uma ferramenta de ferro na chuva, sabe? Ela enferruja. A lição é clara. Um talento que não se usa, se perde. Ok, então se ficar parado, é uma armadilha. Tem outra que é igualmente perigosa, ficar esperando o momento perfeito para agir. Aquela ilusão de que vai chegar um chamado grandioso, divino. E, enquanto isso, a gente acaba ignorando as pequenas chances de ajudar que estão bem ali na nossa cara. E é exatamente sobre isso que a história do Pacheco vai nos ensinar. Olha só o caso do Pacheco. Disseram para ele que ele tinha uma missão preciosa. Ele, claro, ficou super animado. Já se imaginava fazendo discursos para multidões, sendo um grande líder. O problema é que, enquanto ele esperava por esse momento de glória, ele começou a se cansar dos probleminhas do dia a dia das pessoas que vinham pedir ajuda para ele. Achava tudo muito pequeno, muito banal. E aqui está o ponto central do erro dele, a tal da missão menosprezada. A verdadeira missão do Pacheco não era algo grandioso lá no futuro. Estava ali, nos problemas do cotidiano das pessoas ao redor dele. E foram justamente essas pequenas oportunidades, essa chance de ajudar no dia a dia, que ele desprezou. Tudo isso enquanto esperava por um chamado que, daquele jeito que ele imaginava, nunca ia chegar. E aí, no final da vida, a ficha caiu. E caiu de um jeito bem forte. Ele percebeu que aquela grande missão que ele passou a vida inteira esperando era exatamente a que ele tinha deixado para trás. Eram aquelas pessoas com seus problemas que ele considerava rasteiros, que ele deveria ter ajudado o tempo todo. Bom, essas duas histórias, a do Joaquim e a do Pacheco, elas nos levam para um ponto crucial, uma verdadeira virada de chave. A gente começa a entender que a jornada espiritual de verdade não é uma briga com o mundo lá fora. É uma batalha que acontece inteiramente dentro da gente. E essa evolução, essa jornada, ela é descrita em 4 estágios. Primeiro, a pessoa busca conhecimento, lê muito, quer saber de tudo. Depois vem aquele idealismo, sabe? A vontade de salvar o mundo com grandes ideias. Aí vem o terceiro passo, o choque de realidade, o conflito, a decepção, o sofrimento. E por último, que é a etapa mais importante, a pessoa finalmente percebe. A maior conquista não é a do mundo, mas a de si mesma. É o autodomínio. É essa mudança de foco que é o ponto-chave. O progresso espiritual de verdade não tem a ver com mudar os outros ou o mundo, mas sim com transformar a si. E vamos combinar, essa de longe é a tarefa mais difícil que existe. Então, partindo dessa ideia do trabalho interno, as parábolas vão ainda mais longe e dão um novo significado para o que é uma missão espiritual. Deixa de ser aquela busca por uma pureza intocável lá no céu e se torna um envolvimento, um engajamento real com o sofrimento que existe aqui, na Terra. Para ilustrar isso, tem uma cena fantástica. Pensa só, uma alma aparentemente perfeita chega no portão do paraíso, pronta para entrar. Mas aí,
ela é barrada. E um anjo faz uma pergunta totalmente inesperada, chocante mesmo. Você já trabalhou no inferno? E é aí que a história redefine o que é o inferno. Não é aquele lugar de fogo e enxofre que a gente imagina. O inferno, nesse contexto, é o que o próprio ser humano criou aqui na Terra. É o mundo da ignorância, do sofrimento, da dor. E é justamente aí, nesse inferno, que o trabalho mais importante precisa ser feito. A lógica por trás da pergunta do anjo é muito poderosa. A luz não foi feita para ficar separada da escuridão, entende? A função real dela é entrar na escuridão e transformar o que está lá. A virtude não é para ficar de enfeite, é para ajudar a eliminar o vício, para dar a mão para quem está perdido. E com isso, a gente chega na conclusão de todas essas histórias. Uma conclusão humilde, mas ao mesmo tempo muito profunda. O verdadeiro trabalho divino, a missão de verdade, não está nos grandes palcos, na glória. Está nas pequenas coisas, nos atos de serviço do dia a dia. Como o próprio livro diz, de um jeito lindo, as missões salvadoras quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se as maiores missões estão escondidas nas tarefas simples do dia a dia, onde é que está a nossa missão menosprezada agora mesmo? Onde é que estão as nossas mãos? Elas estão prontas para o trabalho? Ou será que estão correndo o risco de, aos pouquinhos, enferrujar?